Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaríamos de, nesta noite, mais uma vez, hoje fizemos uma live logo pela manhã e agora estamos fazendo outra live, assim, sem avisar, porque estávamos lendo a palavra agora à noite, um devocional, e me deparei com uma pérola aqui, uma passagem muito boa, uma reflexão sobre o comportamento de uma mulher na Bíblia. E sobre esse comportamento dessa mulher na Bíblia é que eu quero falar nesta noite. Então vamos agradecer as pessoas que estão entrando, que Deus abençoe. Queremos meditar sobre o comportamento de uma mulher na Bíblia, ou seja, várias mulheres na Bíblia, como elas se sobressaíram diante das adversidades. Eu estava lendo o devocional, como eu disse, agora à noite, e me veio essa passagem. Eu resolvi então meditar aqui publicamente sobre esta passagem para que possa edificar a vida de vocês, mulheres, e também até da gente, né? Encontra-se no Evangelho, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Nos diz assim, a partir do verso 4, nós vamos ler, até o verso de número 13. Gênesis capítulo 15, 16. Gênesis 16, do verso 4 ao verso 13. Diz assim: Ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abraão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida, pois pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai: Tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Concebeste, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Pois disse ela: Agora olhei para aquele que me vê. Amados, como eu disse, nós temos uma passagem aqui onde Abraão e Sarai, eles tinham saído e deixado a sua parentela, e Deus lhe havia feito uma promessa de ter um filho. Só que Sarai era estéril. Abraão já estava também, ainda gerava filho, mas Sarai era estéril, não concebia. E passou-se os anos, iam passando-se os anos, e eles ficaram aflitos. Então, quando saíram do Egito, eles ganharam a serva, Agar. Então Sarai chamou Agar e disse: Olha, eu vou dar para você o meu marido, você vai deitar com ele, vai gerar um filho, e esse filho é meu. Porque a lei permitia que, quando a mulher não gerasse, ela lhe desse a serva a outra pessoa, e aquele filho que ele gerou com a serva seria dela, não pertencia à pessoa que deu, pela lei, a lei deles. Então ela
concedeu Agar a Abrão. Abrão então gerou, né, a conheceu, como diz a Bíblia, e então quando ela concebeu, quando ela achou que estava grávida, logo nos primeiros dias, ela então começou a se levantar, começou a humilhar a sua senhora, que era Sarai. Então Sarai foi reclamar para o seu marido, Abrão, e disse: olha, eu deixei a minha serva no teu regaço, e agora que ela concebeu, ela está muito revoltosa, né? Está muito desobediente, ela está agora se achando. Então Abrão disse: a serva é tua, faça o que bem parecer aos teus olhos. Então a Bíblia diz que Sarai começou a humilhar, começou a perseguir, começou a humilhar Agar. E ela não suportou esse processo de humilhação, e a Bíblia diz que ela fugiu. E ela fugiu para o deserto, e a Bíblia diz que, quando eu li esse texto aqui, que ela foi achada pelo anjo do Senhor, a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, que está no caminho de Sur, naquela região. Então disse Agar, serva de Sarai: de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse-lhe o anjo do Senhor: volta para tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste, ou seja, você está grávida, e terás um filho. Aqui. E a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Então o anjo do Senhor, talvez ela estivesse ainda na dúvida se estava grávida, né? Naquela dúvida ali, mas a Bíblia diz que ela tinha concebido. Então no deserto, o anjo acha Agar, encontra Agar, pergunta de onde ela vem, para onde ela vai, trava aquela conversa com ela, e ela diz ali que estava fugida, e o anjo do Senhor: volta, que você concebeu, está grávida, e essa criança vai se chamar Ismael, colocou o nome nele. O interessante, irmãos, é que as pessoas, eu estava vendo, desse botaram assim, quem quer vencer, no Instagram tem um desenhozinho, né, a largata, tem aquele processo para se tornar borboleta, passa por todo aquele processo do casulo, né, se isola, aquele processo de sofrimento, ali é demorado, é lento. E eu meditando na vida de Agar, a gente pode tirar algumas lições para as mulheres, para você, mulher, né? Quem quer vencer, na verdade, tem que suportar o processo. O processo é doloroso, sim, mas quem quer vencer, eu coloquei na minha Bíblia, tem que suportar o processo. É duro, a gente tem que gerir as nossas emoções. Quem quer vencer tem que aprender a gerenciar as suas emoções. Agar, ela teve que aprender a gerenciar o seu temperamento, as suas emoções. Aí eu digo para você, como Agar, a gente vê a vida de Agar e diz: está demorando? Então suporte o processo. O processo é lento, ou seja, as coisas não acontecem como você quer, suporte o processo. Você está sendo humilhada, suporte o processo. As pessoas soltaram a sua mão, deixaram você de lado, não convidaram você para a festa, suporte o processo. As pessoas estão rindo de você, estão caçoando de você, suporte o processo. As pessoas não falam mais com você, inventam coisas sobre o seu caráter, sobre as suas ações, discriminam você até, suporte o processo. A humilhação é grande, suporte o processo. A Bíblia, irmãos, está recheada de mulheres que, para vencer, elas tiveram que fazer das tripas coração, como a minha mãe dizia. Você quer vencer, você tem que fazer das tripas coração. Imagina, das tripas coração, né? É fazer de algo que não tem condição para ter condição. Ter que tirar de onde não tem para ter o que ter para dar. É fazer das tripas coração. E a Bíblia está cheia de pessoas que, para vencer, minhas queridas,
tiveram que fazer das tripas coração, tiveram que suportar o processo, tiveram que gerenciar as suas emoções, tiveram que se controlar para poder superar as dificuldades e vencer. E eu começo aqui na mulher cananeia, no capítulo, eu acho que é o capítulo, vou olhar aqui, capítulo 15 de São Lucas. A Bíblia diz que Jesus entrava na cercania de uma cidade e ele partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Certa mulher, uma mulher cananeia da região, clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, então, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe, dizendo: Manda esta mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Despede essa mulher, Jesus. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher chegou e ajoelhou-se e disse: Senhor, socorre-me. Olha, ele respondeu, quando viu aquela mulher de joelhos pedindo socorro, ele então respondeu para ela: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, mulher. Aí a mulher disse assim: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Irmãos, que coisa maravilhosa. Se a gente parar para observar o comportamento daquela mulher cananeia, como o comportamento de Agar teve que mudar, o Senhor disse: volta para a tua senhora e se humilha debaixo da mão da tua senhora. Não é que ela permitiu que ela fosse enxotada não o tempo todo humilhada, não, que ela se humilhasse a si mesma, que ela voltasse, pedisse perdão, reconhecesse onde errou e ficasse quieta, suportando o processo para vencer. A mulher cananeia não foi diferente. Aquela mulher cananeia, quando ela soube que Jesus ia entrando nas cercanias da cidade dela, era uma mulher estrangeira. Jesus estava entrando numa cidade estrangeira. E ela chega gritando, pedindo socorro. Então Jesus, os discípulos disseram: Mestre, despede logo essa mulher que ela vem gritando atrás de nós. E estava incomodando. E Jesus então disse: Não, deixa ela gritar, que eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. E ela chega, cai, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, socorre-me. E ele dá uma resposta dessa: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então olha o comportamento daquela mulher. Agora imagine você, se aquela mulher fosse uma mulher espalhada, uma mulher de temperamento que não soubesse gerir as suas emoções, ela não teria tido a vitória, a cura da sua filha. O primeiro passo é gerir as nossas emoções, controlar as nossas emoções, para depois começar a aprender a suportar o processo. É muito fácil, minhas queridas, colocar no Instagram: eu tenho o processo, não sei o que, o processo é lento, mas a gente vai ter que suportar. De Instagram, todo mundo vive, irmãos. Todo mundo vive de Instagram colocando coisinha lá, mas suportar o processo requer humilhação, requer controle do domínio, ou seja, domínio próprio, controlar, gerenciar as suas emoções. Aí eu digo, aquela mulher teve que ser humilhada e ela se reservou, segurou aquela humilhação, absorveu e não se exaltou e disse: sim, Senhor, eu preciso de ser abençoada. E Jesus disse: mulher, nunca vi uma fé deste tamanho, tão grande é a tua fé. Vá em paz e a tua filha está curada. A filha daquela mulher estava endemoniada, terrivelmente endemoniada, problemática dentro de casa. A Bíblia diz que ela tinha um problema muito sério de saúde e ela foi atrás de quem poderia dar vitória a ela. Como eu disse, a Bíblia, minhas queridas, está recheada de pessoas que gerenciaram bem as suas emoções, eu bato nessa tecla, e foram vitoriosas. Ana, a mãe de Samuel, está lá em 1 Samuel, a Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril.
Elcana tinha outra mulher, Penina, e eles subiam a Siló todos os anos a oferecer sacrifício, e no caminho, Penina tinha filhos e irritava Ana. Irritava, a Bíblia diz, excessivamente. Mas Ana se controlava, gerenciava o seu comportamento, a sua reação, as suas emoções, suportava o processo da humilhação, e ela ficava ali, e Ana foi passando aqui todos os anos a mesma coisa, todos os anos a mesma coisa, até que um dia ela não suporta e vai levar o seu problema, aquele que tem todo o poder e autoridade de resolver o seu problema. Ela leva aos pés do Senhor, chorando no templo, e ainda foi tida como uma mulher embriagada, filha de Belial, uma mulher bêbada dessa hora, pelo próprio sacerdote, sumo sacerdote. Mulher, você não se aparta do seu vinho, essa hora você bebeu, porque via Ana tão angustiada. Ela disse não, ela só balbuciava com os lábios a oração, ela não falava alto. Ela só orava aqui na mente, no espírito, e balbuciava as palavras sem ninguém entender. O sacerdote então a teve por embriagada. E mesmo assim, ela não se exaltou. Ela disse, o quê, sacerdote? Você está me confundindo com a mulher embriagada? Ela não se exaltou, ela não foi às forras, ela não se espalhou, mas ela se reteve, gerenciou as suas emoções, o seu comportamento, a sua reação diante da humilhação, diante de ser confundida com uma mulher embriagada, diante de ser mal interpretada. E ela disse, não, Senhor, eu sou uma mulher angustiada, atribulada de espírito. E o sacerdote disse, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição do teu coração. E Ana engravidou, porque ela soube passar pelo processo. Não é fácil, irmãos. Como eu disse, nós temos outra mulher, a pecadora da cidade. Está em Lucas capítulo 7. A Bíblia diz que o fariseu fez um almoço e convidou a Jesus. E aquela mulher passou um processo muito pesado. Ela soube que Jesus estava na casa do fariseu, ela não tinha sido convidada para a festa, ela era uma mulher pecadora. Tentaram até fechar a porta, barrar aquela mulher para ela não entrar na casa, mas ela entrou sem ser convidada. E quando chega na casa do fariseu, ela se ajoelha nos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela chora, rega os pés de Jesus com as lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos da sua cabeça, enxuga os pés de Jesus e unge, quebra um vaso de alabastro e unge os pés de Jesus, e todos que estavam vendo aquela cena, o fariseu arrazoou e disse, olha, se este, consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem é e qual tipo de mulher é esta, pois é uma pecadora da cidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o comportamento de Jesus, assim, a reação, mas eu quero dizer que Jesus sabia quem era aquela mulher. Ela passou o processo muito caro, pagou um preço muito caro pelo perfume, pelo seu comportamento. Ela soube gerenciar suas emoções e passar todo o processo de humilhação, o processo de não ser convidada para a festa, o processo de ser como uma leprosa, uma mulher desclassificada, uma pessoa que não tivesse valor na sociedade porque era uma pecadora. Eles eram muito hipócritas, julgavam muito, o fariseu julgava muito todo mundo, e eles discriminavam aquela mulher. Foi um processo demorado, suportou o processo. Foi um processo de humilhação, ela suportou aquele processo de humilhação. As pessoas não queriam estar do lado daquela mulher e ela suportou aquele processo. O que eu quero dizer para você nessa noite, já estou fechando a minha Bíblia, foi uma palavra rápida, algo rápido para a sua vida, edificação da sua vida. Se está demorando, suporte o processo. Se as pessoas estão rindo de você, suporte o processo. Se as pessoas estão achando que você não tem capacidade, suporte o processo. Se as pessoas estão deixando você de lado, se aquelas pessoas em quem você mais confiava soltaram a sua mão e você se sente só, desabrigada, suporte o processo. Se as pessoas estão excluindo você, suporte o processo.
Eu não sei qual a situação que você está vivendo nesta noite, ou neste dia, ou no dia que você estiver ouvindo esta mensagem, mas todo o processo que você estiver passando, você precisa aprender a gerenciar suas emoções e acreditar que Deus está guiando você pelo caminho correto. Porque até nas nossas fugas, como Agar fugiu para o deserto, Deus nos encontra, irmãos. Até nos nossos pecados, Deus está trabalhando. Até nos nossos desencontros, Deus está trabalhando. É um processo de evolução que nós temos que passar aqui. Até nas nossas falhas, nos nossos acertos, nos nossos desencontros, nos nossos desencantos com a vida, nas nossas decepções, Deus trabalha. Deus não trabalha só naquilo que você acha que é correto, que é certo. Deus trabalha os caminhos de Deus. Ele tem os seus caminhos na tormenta. Ele é soberano. Está doendo neste momento? Alguém te excluiu? Você está passando um momento de perda? Você está se achando só? Você está se achando sem forças para lutar? Você está se achando pequena, você está se achando insignificante, você olha para a sua vida e vê que as coisas estão muito distantes, estão longe de acontecer. Suporte o processo. Suporte esse processo. Gerencie, aprenda a gerenciar suas emoções diante das dificuldades e supere os processos. Eu citei na Bíblia 3 mulheres que superaram, gerenciaram, geriram as suas emoções e foram vencedoras. Ana era uma mulher humilhada, excessivamente xingada. Aquela outra mulher cananeia que nem nome tinha foi humilhada. O próprio Jesus testou a sua fé e ela disse, sim, Senhor. Ela suportou aquele processo. E Agar passou por este processo e depois teve que ir para o deserto outra vez. Abraão teve que despedir Agar e seu filho e eles foram errantes pelos desertos. Ela soltou o seu filho agora para ver que não tem que ver o menino morrer. Disse, eu não vou ver o meu filho morrer, já era um adolescente. Afastou-se dele, o pão acabou, a água acabou. Ela estava com sede, com fome, no deserto, o menino desfaleceu, caiu. Ela deixou o menino debaixo de uma árvore, se afastou a cerca de um tiro de arco, ou seja, 600 metros, 800 metros, se afastou para não ver o seu filho morrer. Ela iria ver o seu filho morrer de sede ali no sol quente, não tinha mais, acabou a comida, acabou a água, a criança desmaiou, ela deixou lá e se afastou. Disse, para que eu não vejo o menino morrer? Mas o Senhor bradou, Agar, abra os olhos e mande água para o menino. Deu água para o menino. Deus ouviu o choro de Agar e viu as lágrimas de Agar e socorreu o menino. E quando ele abriu os olhos, estava diante de uma fonte de água. Agar teve que passar por esses processos. Em todos os processos que Agar passou, estava lendo aqui, o anjo do Senhor veio até ela, diferente de Sarai. Ela que tinha tanta promessa e tanta coisa, não teve essa intimidade de receber o anjo do Senhor várias vezes e o anjo do Senhor se dirigir para ela e falar com ela, irmãos. Nós muitas das vezes queremos ver o lado negativo das situações e não vemos o lado positivo das coisas nas nossas vidas. Muitas das vezes nós vemos as perdas, mas nós não vemos que as perdas elas também fazem parte do processo. Muitas das vezes nós ouvimos as pessoas falarem, ou criticarem, ou nos humilharem, ou fecharem a porta, ou nos recusarem, né? Ou nos excluírem, mas faz parte do processo. O processo é doloroso, o processo é humilhante, o processo é demorado, é como a largata para virar borboleta, né?
é um processo demorado, a pessoa se torna feio, se torna fechada em si mesmo e fica ali. Um dia desse eu vi uma lagosta, ela mudando de casca na internet, mudando aquela casca. É um processo, irmão, doloroso. Todo processo de mudança, todo processo de crescimento é um processo doloroso. No crescimento você perde uma roupa. A gente quando cresce compra uma roupa e a gente gosta daquela roupa, e quando a gente passa um ano, vai vestir aquela roupa não dá mais, porque ou a gente engordou ou a gente emagreceu. É um processo. Ou a gente cresceu em estatura e aquelas vestes pequenas não cabem mais para você, porque você cresceu. Crescer dói, crescer dá gasto, crescer aí gera perdas também. Mas é um processo. Que nesta noite, mulher, você aprenda a passar por esses processos de cabeça erguida, gerenciando as suas emoções, gerenciando o seu temperamento, para poder vencer e dizer que eu sou como uma das mulheres da Bíblia que o irmão Mário falou. Eu sou uma vencedora. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te guarde, que Deus te abençoe poderosamente, ilumine os teus passos e te dê discernimento em tudo. Obrigado por terem me ouvido e divulguem esta mensagem. Fique com Deus.